Desde os primeiros boatos sussurrados nos corredores da arena até as manchetes pipocando nas redes sociais, o nome de Rodinei passou a ecoar com força entre os gremistas como uma daquelas ideias que, à primeira vista, parecem sonho distante, mas que quanto mais a gente pensa, mais começa a fazer sentido. A torcida, calejada por reconstruções, mudanças e reformulações, automaticamente projeta neste rumor a imagem de um Grêmio mais intenso pelas laterais, mais competitivo, mais provocador, com um jogador que não tem medo de se expor, de apoiar, de aparecer para o jogo e de chamar a responsabilidade nos momentos grandes. Não é só um possível reforço, é a possibilidade de um símbolo novo para uma fase em que o clube precisa resgatar protagonismo, respeito e aquela velha sensação de que vir para cima do Grêmio na arena tem preço caro. Rodinei, com seu estilo elétrico, vibração à flor da pele e presença ofensiva constante, encaixa como uma luva no imaginário do torcedor que sente falta de um lateral que some na defesa e apareça como ponta na frente, que cruze, infiltre, dialogue com o meio-campo e que não se esconda quando o caldeirão ferve. O rumor ganha corpo porque casa com uma necessidade evidente. O Grêmio precisa de alguém que entregue profundidade, intensidade e personalidade pelo lado do campo. Alguém que não apenas cumpra a função tática, mas que imponha respeito, que intimide adversário, que faça o marcador pensar duas vezes antes de subir, com medo do contra-ataque nas costas. É claro que, como todo bom boato de mercado, a conversa vem cercada de dúvidas, interesses paralelos, empresários circulando, consultas, cenários econômicos e aquele jogo de empurra que faz parte do submundo das negociações. Mas para o torcedor, pouco importa o juridiquês e o financeiro em primeiro plano. O que pega é a ideia de ver um jogador acostumado a grandes jogos, decisões continentais e ambientes de pressão vestindo a camisa tricolor. A simples possibilidade acende debate em grupos de WhatsApp, em mesas de bar, nas filas da arena, transformando Rodinei em personagem de uma novela que o gremista, no fundo, adora acompanhar, mesmo sabendo que até a assinatura existe um caminho longo e cheio de armadilhas. Quando o nome dele surge associado ao Grêmio, também aparece junto o peso da camisa. Aqui não é qualquer ambiente. É clube acostumado a cobrar, a exigir entrega máxima, a transformar elogio em cobrança no intervalo de uma semana. E é justamente por isso que parte da torcida vê em Rodinei um encaixe interessante, não só pela bola, mas pelo temperamento. Ele é o tipo de jogador que vibra, que provoca, que sente o jogo, que transforma a partida comum em guerra esportiva, e esse espírito conversa com a alma copeira que o gremista gosta de reconhecer em campo. Num elenco que precisa mesclar experiência, intensidade e fome, o nome dele surge como peça que pode fazer a balança pender para o lado da competitividade. Ao mesmo tempo, o rumor provoca discussões técnicas. Como seria o encaixe dele no esquema atual? Chegaria para ser titular absoluto, disputar posição ou para acomodar o corredor direito? A presença de um lateral com vocação ofensiva abre espaço para ajustes táticos, linha de 3 na saída de bola, volante cobrindo as costas, liberdade maior para o ponta, triangulações, cruzamentos fortes da linha de fundo. É esse tipo de leitura que alimenta ainda mais o imaginário da torcida, que começa a montar o time da cabeça para frente, pensando em como Rodinei poderia potencializar o ataque, empurrar o time mais à frente e transformar a arena num palco de pressão contínua, com amplitude, velocidade e imposição física. Mas não dá para ignorar o outro lado da especulação: a idade, o custo, o contrato, a realidade financeira do clube, a prioridade de setores carentes. A conversa sobre Rodinei no Grêmio também escâncara a exigência da torcida por planejamento inteligente. Não basta trazer nome, é preciso trazer solução. E é nesse ponto que o debate fica quente. Para muitos, o lateral agregaria liderança, experiência e rendimento imediato. Para outros, o risco financeiro poderia ser alto se não houver equilíbrio no pacote. Ainda assim, mesmo os mais cautelosos admitem que, dentro de uma estratégia bem amarrada, um jogador desse perfil poderia ser exatamente o impacto necessário para mudar o clima, elevar o sarrafo e mostrar que o Grêmio não está disposto a ser coadjuvante. O componente emocional, no entanto, fala mais alto quando o assunto chega nas arquibancadas. O gremista não esquece. Quando vê jogador correndo até o fim, chegando firme, chamando a torcida, batendo no peito e encarando o adversário, a conexão nasce na hora. E Rodinei, pela trajetória, é facilmente projetado nesse papel de combustível emocional. A especulação ganha força porque a imagem dele combina com jogo grande, com mata-mata, com clássico pegado, com noite de Libertadores na arena lotada. A torcida se vê ali, um cara que erra, acerta, mas não se esconde. E é esse tipo de identificação que muitas vezes pesa tanto quanto planilha de scout. Enquanto oficialmente nada é confirmado, o rumor segue alimentando vídeos, manchetes, lives e debates esportivos. Cada nova informação, cada fonte que surge, cada like suspeito em rede social vira combustível para uma narrativa que mantém o Grêmio no centro da conversa. E isso também conta.
Clube que aparece, que é citado, que é alvo de especulação com jogador de bom nível, passa mensagem de grandeza, de mercado ativo, de ambição. O torcedor, que sofreu em fases recentes, vê nisso um sinal de que o nome Grêmio ainda é pesado, ainda atrai, ainda incomoda, ainda seduz jogador acostumado a brigar por título. No íntimo, o gremista sabe separar rumor de realidade, mas não abre mão de sonhar. A ideia de ver Rodinei desembarcando em Porto Alegre, posando com manto tricolor, recebendo o primeiro grito da geral, já é em si um capítulo irresistível nessa novela de janela de transferências. A expectativa, mesmo que nascida da especulação, funciona como combustível de esperança, mexe com a autoestima da torcida, resgata aquele sentimento de que o clube pode, sim, mirar alto, buscar peças de peso e montar um elenco à altura da sua história. E se no fim a negociação não se concretizar, o nome de Rodinei no universo gremista já cumpre um papel simbólico. Ele escancara as demandas, revela o que a torcida espera de um reforço, define um padrão mínimo de entrega, raça e experiência que o clube precisa buscar. A diretoria, ao perceber a reação do torcedor, entende que qualquer movimento precisa dialogar com essa vontade de ver um time competitivo, aguerrido e protagonista. Se vier Rodinei ou outro lateral do mesmo nível, o recado está dado. O Grêmio não pode mais se contentar com aposta tímida em posição tão decisiva. Até lá, o rumor segue vivo, rondando como nuvem carregada sobre a arena, pronto para se desfazer ou desabar em anúncio oficial. Nós, gremistas, seguimos fazendo aquilo que sabemos fazer de melhor em tempos de especulação: analisar, debater, criticar, sonhar e lotar a cabeça com imagens de um time mais forte, mais corajoso, mais à altura da nossa paixão. Se Rodinei for, de fato, o escolhido para vestir o manto tricolor, encontrará aqui uma torcida exigente, mas pronta para abraçar quem entra em campo com alma de Grêmio. Apresentamos as últimas notícias do Grêmio. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.